te ouvir, poder ouvir também o professor Carlos e todos que estão aqui presentes. Nesse momento, eu chamo novamente o doutor Daniel Gaspar, representando a Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Então, doutor, que o senhor possa estar mais uma vez compondo aqui a mesa com a gente, participando ao vivo do Seminário de Educação da UBS. O senhor quer, há necessidade que eu repita as perguntas? Não, porque elas foram de uma complexidade tão grande que vão mais me confundir do que me ajudar agora nesse momento. Que eu já estou aqui, eu fiz um roteirinho aqui mais ou menos para chegar em algum lugar. Tranquilo. 6 a 7 minutos para o senhor. Perfeito. Eu quero primeiro me solidarizar com o secretário Elbert, né, que também acabei sendo vítima aqui de uma trapaça tecnológica feita pelo meu próprio computador aqui, que travou, por isso que eu voltei agora dentro do celular. Saudar ele e a maravilhosa terra de Sobral, que é também terra de Belchior, certamente um dos compositores que formou muito daquilo que eu vejo quanto sociedade hoje. E aí vem um outro fator muito importante do porquê que a gente tem que ir contra essa história do homeschooling, por conta da difusão, da garantia, na verdade, do acesso à cultura, e não só da cultura, e não só da cultura local, mas da cultura de todos os cantos do Brasil, de todas as nossas contradições, novamente, eu volto a bater nisso. Compositores como o Belchior trazem para a gente essa noção do que você... Tem uma frase para mim que é muito afetiva, que é quando ele fala para o Caetano que o sol não é o sol não é tão brilhante como para quem vem do norte para o sul para viver na rua. Isso é um pouco do ensino que a sociedade nos traz. Mas, enfim, eu tenho mais alguns outros apontamentos que são os seguintes. Primeiro, às vezes a gente tem que dizer para as pessoas que não. Muitas vezes tem que dizer para as pessoas que não. E a gente tem que dizer para os defensores do homeschooling que no atual modelo não há espaço para o homeschooling. E por que eu digo que não há? E aí eu vou fazer um complemento à fala da mestra Amanda, quando o artigo 227 da Constituição diz que o dever da família, da sociedade e do Estado é dever da família. Ele começa com família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança ou adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. O direito da família não é de educar diretamente, de forma ditatorial, do meio que bem entender. Isso não existe. Não existe espaço plenamente privado em uma república. Não existe espaço plenamente privado em qualquer sociedade. Não existe. Não existe. Tanto assim é que o Código de Processo Penal ele vai definir lá que existem possibilidades de você, inclusive, quebrar o sigilo bancário, telefônico, o direito de liberdade, tudo pode ser cerceado. Tudo pode ser cerceado porque existe uma noção de um controle coletivo para que as pessoas não sejam violentadas pelos seus entes, não sejam violentadas pelos próprios espaços privados. Para garantir que as pessoas não vão ser violentadas no espaço privado, eu tenho um controle do Estado que é exercido a partir de vários e vários métodos, inclusive pela escola. E aí, novamente, me refiro à fala da mestra Amanda, porque a Constituição também prevê isso. A Constituição e o ECA vão dizer que a escola também é um ambiente de controle. É por isso que o professor, quando ele sabe que tem uma ofensa à dignidade sexual, à dignidade física de uma criança, ele deve relatar. E aí, fazendo o que a gente chama de exegese, né? A interpretação, eu comungo o 227 da Constituição com o 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer: os pais e o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos e pupilos na rede regular de ensino. Tem a obrigação. No atual modelo, o homeschooling não existe. Não existe homeschooling nesse momento. Como pode mudar isso? Através de uma proposta de emenda à Constituição, de uma PEC, que tem que ser aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, com mais de 2/3,
dos nossos legisladores. E aí, gente, faço o pedido encarecido a cada liderança que está hoje aqui conversando conosco, que, para além das suas lógicas, porque vocês, como estudantes, como representantes estudantis, eu, como advogado, nós temos o dever de defender a Constituição e os seus direitos lá esculpidos. E isso significa que eles não podem defender só com a gente, só com quem eu acredito. Eu sou militante desde os meus 13 anos, inclusive iniciando pela União Brasileira dos Secundaristas. E nós só conseguimos chegar onde nós chegamos porque nós conversamos com o contraditório, porque nós falamos com aqueles que nem sequer gostam da gente. Mas é importante que a gente saiba o que eles pensam, que a gente entenda o que eles querem, que a gente saiba onde eles vão chegar. E que a gente se posicione dizendo, olha, nós não concordamos com você, nós não concordamos por causa disso. Excelência. E como nós não concordamos por causa disso, nós queremos que você reveja seu posicionamento. Você tem certeza que você vai realmente querer apoiar uma PEC que vai destruir o modelo educacional brasileiro? Ou então, pior ainda, eu tenho um medo muito grande sobre o discurso. Qual é o meu medo? O meu medo é que esse discurso de homeschooling chegue nas camadas mais carentes da nossa sociedade. Escolar Doutor, nunca antes visto. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão me vendo? Voltou. Pode continuar. Mas pode continuar. O que eu estava gritando? O que eu estava gritando na hora que eu parei? Você estava falando desse medo do homeschooling chegar nas sociedades mais carentes do Brasil. Sociedades mais carentes do Brasil, e a gente tem uma fábrica de evasão escolar. Uma fábrica de evasão escolar, em que você tenha lá eu não quero dar ideia para maluco também, né? Mas que você justifique uma metodologia lá de mera comprovação documental, que justifique a família retirar o filho da própria escola. E a gente tem uma evasão nas camadas mais carentes da nossa sociedade, que leve a uma educação que não vai existir para poder justificar um trabalho que tem que para justificar um trabalho infantil, um trabalho na adolescência. É um medo real que eu tenho. Nós sabemos por onde eles conseguem chegar nas comunidades para poder difundir esse tipo de discurso. Nesse sentido, e para finalizar, que eu acho que eu também já bati de volta aqui meu tempo, a educação não foi pensada por povo preto. Nunca foi. Tanto não foi que até o início das ações afirmativas de cota, nós tínhamos apenas 2% da população do ensino superior sendo de negros. 2%. 2% significa que não é que no curso de medicina não tinha negro. É que nenhum curso tinha negro. Em nenhum lugar tinha. A luta da União Brasileira dos Secundaristas mudou essa realidade. Hoje, os institutos federais de educação são o principal ponto de articulação do conhecimento do conhecimento entre os adolescentes. São os principais ambientes de discussão que nós temos. Mudaram comunidades inteiras. Certamente você que estiver me ouvindo de Xanxerê, de Sombrio, de Realeza, Paraná, essas cidades todas aqui que eu estou colocando, porque eu estive nesses locais, porque eu fiz parte também desses processos, vocês sabem o quanto o Instituto Federal de Educação mudou a realidade desses locais. E mudou a realidade desses locais porque, além do maciço investimento, você tem a possibilidade de você, jovem daí, entrar nesse ambiente de educação e você sabe como isso transforma. O homeschooling é necessariamente contrário a essa transformação. Ele é necessariamente contrário à ampliação do conhecimento científico. Por fim, artigo 208 da Constituição Brasileira, inciso 2º, é dever do Estado que a educação será efetivado mediante a garantia de a progressiva universalização do ensino médio gratuito. O homeschooling vai ter que mudar isso aqui. Porque a universalização do ensino médio gratuito significa que nós iremos melhorar a escola pública a um tal ponto que nós não teremos mais ensino privado.
Essa é a nossa grande ambição. Nossa grande ambição é que todo o estudante brasileiro esteja no ensino universal gratuito. Não importa de quem ele seja filho, não importa se ele é rico, não importa se ele é pobre, ele vai estar no ensino universal gratuito. E lá dentro vai conhecer a contradição e vai entender o porquê o discurso da meritocracia é imbecilidade em um país como o nosso. É um absurdo você falar de meritocracia em um país como o nosso. Onde o filho da burguesia vai entender isso? Quando ele entender, quando ele estiver próximo a essa contradição, quando ele estiver próximo a essa outra realidade que ele não faz ideia que existe. Então, defender o artigo 208, a progressiva universalização do ensino médio, é mais um dever de cada um de nós nessa luta pela cidadania brasileira. Eu espero ter ajudado, eu espero ter respondido. Eu agradeço mais uma vez o convite da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em nome da ADJC, em nome do nosso presidente Aldo Arantes, que foi presidente da UNE lá em 61, né? Da Corrimão lá em 61. Quero, mais uma vez aqui, quero deixar aqui o convite desde já para o professor Carlos, para o secretário Elbert, para a mestra Amanda, para a gente tomar aquele cafezinho, que seria agora, depois do final da mesa, mas infelizmente nossa conta vai dar. Então, quando passar aqui por Curitiba, venham que o café está garantido. Também aqui a nossa assessora de Libras, ao Ian também, ao Matheus, todo mundo que está ali no backstage também ajudando. Vocês, quem está só assistindo não sabe o número de gente que tem trabalhando nessa história, né? Então,